Há uma hora, o Irã está em meio a uma onda de protestos. Um golpe violento está prestes a começar. O aliado mais leal de Putin está sufocando. Os EOs estão desligando a válvula de oxigênio, uma transmissão ao vivo que arrepia até os cabelos. A Ucrânia está avançando agressivamente em direção à Rússia. Os ataques das forças armadas da Ucrânia atingiram um novo patamar. Moscou está se preparando para o pior. A linha de frente virou brasa viva. Os nossos estão desferindo golpe após golpe. O exército russo está nocauteado. Trump está mostrando toda a sua força. O início de uma guerra no México. A OTAN está prendendo a respiração. A agonia nuclear do Kremlin foi sufocada. Os mísseis superpoderosos de Putin vão destruir a própria Rússia a qualquer momento? Tudo isso no nosso programa Ponto Infernal. Neste exato momento, o choque é impossível de esconder. O aliado da Rússia está condenado. A contagem regressiva começou. Tudo isso é culpa do Putin? A aliança na guerra contra a Ucrânia virou uma guerra contra o próprio regime ditatorial do Irã? O pior começou. O regime está caindo. A multidão de milhares de pessoas já não pode ser parada. O fogo está consumindo tudo. A situação é crítica. Trump está preparando um cenário duro. Será ainda mais sensacional do que a prisão de Maduro? Será que o governo sente que seu fim está próximo e está levando seus bens para Moscou? Os primeiros detalhes a seguir. Centenas de milhares de pessoas estão indo para as ruas. Em resposta aos maiores protestos antigovernamentais dos últimos anos, as autoridades iranianas estão apertando cada vez mais o cerco. Estão apertando ainda mais os parafusos. A Guarda Revolucionária Islâmica declarou os manifestantes ativos como alvo. O príncipe herdeiro do Irã, Reza Pahlavi, que atualmente vive no Zizaó, fez um apelo aos iranianos para intensificarem os protestos. A sua mobilização é mais uma vez gloriosa. A presença de vocês nas ruas do Irã foi uma resposta devastadora às ameaças do líder traidor e criminoso da República Islâmica. Nosso objetivo não é apenas sair às ruas. Nosso objetivo é nos prepararmos para conquistar e proteger os centros das cidades. Os protestos começaram em 28 de dezembro em Teherã, em resposta à enorme inflação e à queda do valor da moeda local. Inicialmente, as manifestações não tinham um fundamento político. Depois elas se ampliaram e adquiriam um caráter anti-governamental. Em resposta à ameaça, as forças de segurança e o exército do Irã abriram fogo contra os opositores do regime do Ayatollah Khamenei. Até o momento, há informações sobre mortos e feridos, tanto entre os manifestantes quanto entre as forças do governo. O governo cortou completamente a internet. A única forma de comunicação com o mundo exterior são os terminais Starlink. A mídia ocidental informa que durante a repressão dura e sangrenta, pelo menos 200 pessoas morreram. A mídia estatal, controlada pelo regime de Khamenei, afirma que mais de 2.000 pessoas foram presas nas cidades iranianas. Ontem à noite, em Teherã, um grupo de vândalos e rebeldes veio e destruiu um prédio que pertencia ao Estado, ao próprio povo, só para agradar ao presidente dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos está jogando mais lenha na fogueira iraniana. Desde o início dos protestos, Donald Trump já ameaçou várias vezes intervir no que está acontecendo, caso o regime do Ayatollah inicie um massacre sangrento nas ruas do Irã. O Irã, talvez mais do que nunca, anseia por liberdade. Os Estados Unidos estão prontos para ajudar. Presidente Donald Trump. Segundo a imprensa americana, a Casa Branca já discutiu possíveis alvos para ataques em território iraniano. Gerala, o Wall Street Journal informa que os Estados Unidos podem realizar um ataque aéreo em grande escala contra vários alvos militares iranianos. Os aliados ajudarão a proteger a liberdade no Irã. Mas como isso será implementado é realmente difícil dizer. Porque o Irã, como um animal ferido, pode morder e morder com bastante força. Já o Irã oficial basicamente declarou que, se houver atos de escalada militar a partir de qualquer base dos Estados Unidos na região, isso lhes dará carta branca para um contra-ataque correspondente. Caso os manifestantes, como sem a ajuda dos Estados Unidos, realmente consigam o que querem e o regime dos fanáticos religiosos caia, o ditador russo, assim como o Assad e Maduro, perderá mais um aliado sangrento e autoritário. Na eventualidade de um possível enfraquecimento do regime no Irã,
caso continue a desestabilização interna, e se os Estados Unidos da América realmente se envolverem nos acontecimentos, isso, claro, vai enfraquecer significativamente o regime de Putin no cenário internacional, porque ele vai perder definitivamente o seu principal aliado geopolítico e outros recursos estratégicos de extrema importância. E, claro, argumentos na guerra contra a Ucrânia. Putin vai perder um aliado na guerra da Rússia contra a Ucrânia. Teherã ajuda Moscou economicamente a contornar as sanções ocidentais, além de também colaborar no campo militar e tecnológico. Apareceram os Shahed, que é justamente o nome dos drones iranianos, comprados em massa no Irã e que foram modernizados durante a guerra russo-ucraniana. E, na verdade, o Irã, pelo que podemos concluir, ajudou a ampliar a produção de drones de vários tipos também no território da Federação Russa. Notícias urgentes e quentes vindas do território inimigo. Os Deep Strikes das Forças Armadas da Ucrânia abriram um enorme buraco no coração da Rússia. Isso você precisar ver. Os russos, apavorados, xingam a defesa antiaérea que não funcionou. Os nossos conseguiram fazer o que para Putin parecia um pesadelo noturno. Explosões estão destruindo as cidades russas. A máquina de guerra travou de repente. A chama da vingança chegou bem perto do Kremlin. O último fósforo das Forças Armadas da Ucrânia já está pronto para ser aceso. Como será, afinal, a nova dose de vingança das forças ucranianas? Os primeiros detalhes na reportagem já. Logística, depósitos e empresas de defesa. Tudo isso são alvos legítimos para os ataques das forças de defesa da Ucrânia. E cada um desses ataques mostra não só que as forças armadas da Ucrânia têm um longo alcance, mas também cumpre o objetivo principal. Um objetivo muito importante: enfraquecer o potencial militar da Rússia. Até o outono, até uma certa pausa, não havia nenhuma região da Rússia que fazia fronteira com a Ucrânia que não tivesse sido alvo de ataques ao setor de refino de petróleo. Em cada uma dessas regiões, as respectivas empresas foram atingidas e destruídas. Depois, a Ucrânia passou a atacar empresas de geração de energia e a realizar ataques contra empresas que têm interesse e importância especial para a Federação Russa, do ponto de vista da produção de armamentos, de equipamentos militares, munições ou elementos correspondentes. E é por isso que falamos sobre um conceito estratégico e sustentável, conduzindo operações de combate no estilo Deep Strike. Na primeira semana de janeiro de 2026, a Ucrânia atingiu com sucesso um grande arsenal de artilharia russo na região de Kostroma. Aqui... Queima. Nem tudo foi evacuado. Isto é laranja e isto é fumaça. A fábrica de defesa Energia, na região de Lipetsk, e várias dezenas de outras instalações da infraestrutura petrolífera russa. Entre 2 e 7 de janeiro, forças com drones atacaram 21. Objeto inimigo. Esses ataques não são aleatórios. Fazem parte de uma estratégia para pressionar a infraestrutura militar e a retaguarda profunda da Rússia. Nossa tarefa é infligir o máximo de danos possível ao que chamamos de potencial militar econômico da Federação Russa. Agora vamos falar em números. Como resultado dos ataques aéreos de longo alcance da Ucrânia em 2025, a Rússia perdeu cerca de 21 bilhões e 500 milhões de dólares. Este é um indicador direto da dimensão do impacto dos ataques ucranianos na economia e nas capacidades militares inimigo. Mas há outra consequência igualmente importante dos ataques ucranianos contra alvos estratégicos russos. Cada um desses ataques é um ataque adiado ou frustrado contra a Ucrânia. Isso já faz diferença, porque imagine se não pudéssemos fazer isso. Com que velocidade a indústria russa estaria se desenvolvendo? Afinal, em vez de preparar mais um ataque contra a Ucrânia, a Rússia é forçada a deslocar sistemas de defesa aérea, mudar a logística e gastar recursos para proteger seu próprio território. Sem dúvida, Moscou tenta retaliar Kiev pelos ataques a alvos importantes para a defesa.
Embora seja importante entender e lembrar que a Rússia não precisa de motivos para atacar a população civil e a infraestrutura civil, afinal, o Kremlin quer destruir a Ucrânia. E para isso, ele demonstra que está plenamente disposto a enfrentar qualquer desafio e a sacrificar tudo o que for necessário para alcançar seus objetivos, sem hesitar diante de obstáculos, mantendo uma determinação inabalável e uma coragem que o impulsiona a seguir adiante, independentemente das consequências ou das dificuldades que venha a encontrar em sua jornada, enquanto eles tiverem recursos para isso. Mas quando, digamos assim, os problemas internos, a falta de salários, a ausência de qualquer tipo de atendimento às necessidades sociais passarem a ser prioridade para a população, aí a Rússia simplesmente, como dizem, vai se esgotar em termos de recursos e não conseguirá mais manter a guerra. E é isso que buscamos. Esse é exatamente o nosso objetivo estratégico, que tentamos alcançar com ataques ao território russo. E enquanto a Ucrânia segue a estratégia de enfraquecer o potencial militar da Rússia, a própria Rússia não poupa dinheiro e usa meios mais caros e raros para atacar, como, por exemplo, o Aresnik, com o qual a Rússia atacou Lviv na noite de 9 de janeiro. Mas essa só prova que os ataques das Forças Armadas da Ucrânia são muito dolorosos para a máquina de guerra do Kremlin. E a Ucrânia está no caminho certo. Agora, Putin inicia uma nova rodada perigosa. Ele lança fogo e dispara armas mortais. As forças ucranianas entenderam as intenções e revidam. Em resposta, na linha de frente está um verdadeiro caos. O inferno de Kupiansk está pegando fogo. Os russos não têm chance de se salvar. Na floresta de Serebiansk, o Blitzkrieg russo fracassou totalmente. O inimigo está gritando por toda parte sobre uma força desconhecida que está dizimando as tropas na linha de frente. O que é isso, afinal? Não perca os primeiros detalhes. O ditador russo, que deseja cada vez mais sangue, usou pela primeira vez contra a Ucrânia o drone de ataque Gran 5. Estamos falando de drones que possuem uma ogiva de cerca de 90 quilos e um alcance de ataque de aproximadamente 1.000 quilômetros. Segundo as informações disponíveis, o inimigo também está considerando opções para usar o Geran 5 a partir de plataformas aéreas, em particular aviões Su-25, com o objetivo de aumentar o alcance e baratear o uso. A direção principal de inteligência da Ucrânia acrescenta que a Rússia está considerando a possibilidade de equipar o aparelho com mísseis Zarar para combater a aviação ucraniana. Infelizmente, o inimigo não parou por aí. Além do Geranium, o Kremlin pretende testá-lo nos céus da Ucrânia em um futuro próximo. Existem modelos experimentais de mísseis para a aviação estratégica Tu-95 e Tu-10. Tu-160. Isso diz respeito ao míssil de cruzeiro KH-BDK, bem como aos mísseis hipersônicos KH-99 e KH-MT. A KBDK é destinada ao Tu-95MS e é considerada um análogo do K-101. O alcance chega até 3.000 km. A velocidade é de cerca de 900 km por hora e a altitude de voo é extremamente baixa, entre 30 e 70 metros, o que dificulta a detecção pela defesa antiaérea. A K-99 é um míssil hipersônico para o Tu-260M, com velocidade de até 6.600 km por hora e alcance de até 5.500 km. A KH-MC é um míssil hipersônico antinavio com alcance de até 900 km e velocidade de até 4.200 km por hora, sendo considerada como substituta do KH-22. Vale destacar que o novo armamento do Kremlin deve ser totalmente de fabricação russa, o que é extremamente perigoso, explicam os analistas. A recusa em usar componentes estrangeiros reduziu significativamente a precisão dos novos mísseis e aumentou o risco de ataques caóticos, o que representa uma ameaça adicional para a população civil. Apesar das perdas colossais do exército russo, os ocupantes continuam pressionando todos os dias. Eles pressionam ao longo da linha de frente e acabam caindo nas armadilhas preparadas pelas forças armadas da Ucrânia. Uma dessas armadilhas para os ocupantes foi o avanço em Rabivivka, na região de Sumy. Enquanto os propagandistas do Kremlin elogiavam os seus por tomarem mais um povoado,
ficou claro que o exército russo caiu numa armadilha ucraniana. Os contratados do Kremlin controlam o vilarejo, mas ficaram presos lá, sem comida, água e sem munição. Tudo isso sob fogo contínuo das Forças Armadas da Ucrânia. No entanto, as tropas russas estão aumentando a pressão sobre as posições das Forças Armadas da Ucrânia. Assim, o rio Oskol, perto de Kupiansk, que por muito tempo conteve os ocupantes, congelou. Por isso, o inimigo, atravessando o gelo de perto, se aproximou das posições dos nossos defensores. Lá ela cumpre um certo papel, eles tentam atravessá-la. Mas agora há gelo e, infelizmente, às vezes eles conseguem. Segundo o chefe do Departamento de Comunicação do Agrupamento das Forças Conjuntas, Viktor Tregubov, dentro da própria Kupiansk, o rio não causa grandes problemas. Afinal, os militares ucranianos controlam ambos os bancos. Mas ao norte da cidade, a situação é mais complicada. Bem, eles estão exercendo pressão de forma bastante ativa, especialmente na margem leste do rio Oskol. Eles estão tentando ativamente expulsar os ucranianos da Cisjordânia, mas sem muito sucesso. Até mesmo os propagandistas russos reconhecem os sucessos das Forças Armadas ucranianas na direção de Pokrovsk. Eles relatam a perda de uma coluna inteira de equipamentos. Drones ucranianos atuaram meticulosamente na linha de veículos inimigos. E isso já é uma unidade. Os Apaches destroem o inimigo na região da floresta de Serebriansk, onde o adversário tenta concentrar suas forças para um novo avanço. Em vez de atacar, os contratados russos foram todos juntos para o concerto do Kobzon. Os ocupantes também não estão tendo vida fácil agora na direção sul de Slobojansk. Lá, as unidades da Guarda de Fronteira de Kharkiv destruíram na noite passada 6 equipamentos, 3 esconderijos, 2 antenas de comunicação e pelo menos um morteiro inimigo. Mais uma operação literalmente explosiva das Forças Armadas da Ucrânia na direção de Volchansk. Depois disso, os ocupantes simplesmente ficaram desnorteados. Como resultado do trabalho do Batalhão de Artilharia Autopropulsada contra os abrigos de infantaria e artilharia do inimigo, os ocupantes tiveram perdas consideráveis. Perderam algumas dezenas de soldados e uma parte significativa de sua munição. Além disso, graças ao trabalho coordenado das Forças Armadas da Ucrânia, os russos também tiveram baixas nesse mesmo trecho da frente. 2 canhões S-7 Pivonia, 2 furgões, 2 antenas, 1 carro e uma motocicleta. O mundo inteiro prendeu a respiração de forma urgente. Trump faz insinuações sobre um ataque ao México. Da Casa Branca veio uma declaração que fez diplomatas e líderes políticos de ambos os países tremerem. O presidente do ZEUA fala abertamente sobre ações militares, e as fronteiras estão à beira de explodir. América e México ficaram paralisados de tensão. O que está acontecendo nos bastidores? Quais planos secretos Trump está escondendo? E o que isso ameaça para a segurança mundial? Todos os detalhes na matéria a seguir. O presidente dos Estados Unidos, Trump, anunciou uma operação terrestre contra os cartéis de drogas do México. Nós neutralizamos 97% das drogas que chegam por via marítima. E agora vamos começar a atacar alvos terrestres dos cartéis. Os cartéis controlam o México. É muito triste ver o que está acontecendo com esse país. Os cartéis continuam suas atividades e matam de 250 a 300 mil pessoas por ano em nosso país. Ainda mais, diante do sucesso da operação especial na Venezuela, Trump está, de certa forma, animado com esse êxito. México, estou profundamente convencido de que também será muito mais flexível. Além do problema das drogas, Trump também está preocupado com a questão da imigração ilegal. Imigração. Por isso, ele insiste que as autoridades mexicanas precisam fazer algo. Caso contrário, haverá consequências. É preciso fazer algo em relação ao México. O México precisa se controlar, porque os migrantes estão chegando ao nosso país em grande quantidade. E precisamos fazer alguma coisa. Ficaremos muito felizes se o México fizesse isso. Eles são capazes disso. Os cartéis no México são muito fortes. Ao mesmo tempo, especialistas argumentam que, assim como no caso da Venezuela, além dos problemas óbvios, o presidente americano também possui um interesse financeiro oculto. O México vende o dobro de mercadorias para os Estados Unidos do que os Estados Unidos vendem para eles. Commerce.
Na minha opinião, este é um dos fatores mais importantes no que Trump deseja. Do ponto de vista da segurança regional e, de certa forma, estabilizar o México. O presidente do México nega a possibilidade de uma invasão das tropas americanas na Ucrânia. Segundo ela, eles têm com Fred um diálogo construtivo. Isso é apenas o jeito de falar do presidente Trump. Eu não acredito em uma invasão militar. Eu não acho que eles estejam considerando isso seriamente. Trump falou isso algumas vezes durante as ligações. Conversamos, se não me engano, cerca de 14 vezes. Ele insistiu várias vezes que as tropas americanas poderiam entrar no México. E nós respondemos claramente que não. Primeiro, porque estamos defendendo nossa soberania. E segundo, porque não há necessidade disso. O próprio Trump, ao contrário de Maduro, a quem ele chamava de criminoso, trata o presidente do México com bastante cordialidade. Eu gosto da Koja. Acho que ela é uma pessoa incrível. Eu diria que toda vez que conversei com ela, ofereci enviar tropas. Mas ela tá preocupada, tá um pouco assustada, porque os cartéis controlam o México. Ele pode ter uma atitude positiva em relação ao presidente do México, mas não tem uma atitude positiva em relação às suas prioridades políticas, como o combate ao narcotráfico e à migração ilegal. Além disso, as declarações radicais do presidente americano podem ser uma tática para forçar as autoridades mexicanas a agir de forma mais decisiva. Eu não acho que haverá alguma operação especial militar terrestre. Eles pensam, lembrando, as táticas da guerra moderna. Isso não é uma guerra de grande operação especial. São operações especiais pontuais, que visam fortalecer a posição política. Foi o que ele fez, tanto com o Irã quanto com a Venezuela. Algo parecido pode acontecer com o México, se ele não for cooperativo. Hein? Em qualquer caso, Trump está dando um sinal claro aos seus oponentes, especialmente a Rússia e a China, de que o tempo das conversas e dos tapetes vermelhos acabou. E agora vai ser preciso ou negociar ou se preparar para consequências nada agradáveis. Revelação sensacional. O superpoderoso míssil russo originário da União Soviética. O fracasso total de Putin encoberto por um adesivo. Desenvolvimento de última geração. A Ucrânia revelou um caso que estava guardado a 7 chaves. O Kremlin, com as próprias mãos, fez o ditador de bobo e fez isso ao vivo. Não é um míssil, é uma lata rédea. Finalmente, isso se tornou conhecido por todos. A intimidação da OTAN agora não soa tão grandiosa. Toda a verdade. Sobre isso na matéria, em alguns segundos. Ele foi preparado para o lançamento durante um ano inteiro. Mas o uso repetido acabou sendo ainda mais desastroso do que o anterior. O ataque com o Oreshnik na região de Lviv está cercado de novos detalhes, que mostram a total incapacidade do programa de mísseis russo. Especialistas observam que o míssil que atingiu a região de Lviv em 8 de janeiro foi montado a partir de vários mísseis soviéticos antigos. Não se trata de um projeto novo dos engenheiros russos, mas sim de uma modernização banal da balística intercontinental, que acabou por gerar mais um projeto. Esse míssil é uma versão modernizada de um míssil balístico intercontinental comum. Por que eu insisto tanto nisso? Porque se fosse apenas um míssil balístico comum, a Federação Russa não teria notificado os Estados Unidos de que planejava lançar um míssil que poderia simular o voo de um míssil balístico intercontinental e, teoricamente, atingir a Europa ou os Estados Unidos. A confirmação dessa versão também foi encontrada por especialistas ucranianos que estudaram fragmentos de uma noz que voou para a região de Lviv. Em meio à pilha de sucata metálica, boa parte das peças sobressalentes que sobreviveram foram fabricadas na União Soviética, como comprovam as respectivas marcações. Encontramos lâmpadas soviéticas. Velho, assim como acontece aqui, dá uma olhada. Alguns elementos nem sequer foram modificados desde os tempos das viagens ao espaço, de Yuri Gagarin. Eles ainda são montados de acordo com os projetos dos anos 50 e são usados nas armas russas modernas, orgulhosamente chamadas de sem análogos. Provavelmente porque todos os análogos já apodreceram há muito tempo. Não houve nada de tão assustador no uso disso. Aqui está o giroscópio do Ovishlet. Giroscópio. Até o Yuri Gagarin voou com meio. Os analistas acreditam que o lançamento do Oreshnik não teve objetivo militar.
O míssil sem ogiva foi deliberadamente direcionado para mais perto das fronteiras da UE, com uma indireta de que, podemos atacar vocês também. Mas mesmo aqui o Estado-Maior do Putin errou nos cálculos, mostrando que não dá para falar de nenhuma estabilidade no lançamento do Oryshnik. Da primeira vez, eles fizeram isso sobre o Dnipro. Da outra vez, foi sobre Lviv. Então, se sobre o Dnipro eles não conseguiram, sobre Lviv eles passaram vergonha total. Porque, olha só, é importante notar, quem prestou atenção na chegada das submunições ao alvo viu um ângulo totalmente diferente e uma distribuição dessas ogivas completamente diferente. Ou seja, estamos dizendo que a segunda tentativa de uso desse míssil também foi mal sucedida. Falando sobre a dispersão irregular das submunições, vale mencionar também a precisão. No caso desse míssil, ela também é desconhecida. A declaração da Rússia sobre o ataque ao depósito de gás em Lviv também não foi confirmada. A superarma simplesmente falhou. Não é uma arma precisa. Ela ainda não está totalmente desenvolvida. O projeto foi encerrado em 2018, porque os mísseis Iskander-K, Iskander-M, Calibre e Castor-1 causam muito mais destruição do que a chuva de meteoritos chamada Oryshnik. É uma chuva de meteoritos. Esses projéteis simplesmente entram no solo em alta velocidade. Mas não se deve esquecer que o Oryshnik pode ser equipado com uma ogiva nuclear, quando a precisão não é tão importante. No entanto, se isso acontecer, as consequências políticas para Putin serão terríveis. Por hoje é só da minha parte. Com vocês esteve Aderina Butscalo. Ainda mais notícias infernais no nosso próximo episódio. E, por enquanto, não se esqueçam de se inscrever e deixar um like. Até a próxima!